dia, crianças! Sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula. E aí, posso contar com a sua participação na aula de hoje? Que bom! Então, vem comigo e vamos aprender bastante. Hoje é dia 19 de agosto de 2021. Eu sou a professora Suzana, de Língua Portuguesa, e estou aqui para ministrar mais um dia de aula para o primeiro ano do ensino fundamental. Vem comigo! Vamos ver o que vamos aprender hoje, vamos ver as habilidades de hoje. Observar escritos convencionais, comparando as suas produções escritas, percebendo semelhanças e diferenças. Reconhecer os elementos coesivos, pronomes pessoais do caso reto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a compreensão textual. Articular coerentemente as partes que compõem o texto com o auxílio dos colegas, do professor ou com uma certa autonomia, evitando problemas de compreensão. Escrever em colaboração com os colegas, com a ajuda do professor e com certa autonomia, a ficha técnica, história, curiosidade científica e texto informativo, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto do texto. Estou muito feliz de ter você comigo. Que bom que você está aí. A presença de vocês nos faz muito bem, certo? Ter certeza de que você está acompanhando as nossas aulas é que nos dá o combustível para a gente continuar seguindo em frente, tá bom? Então vamos continuar. Agenda do dia. A nossa leitura de leite é O Caroço. Leitura e compreensão da história Chapeuzinho Vermelho a partir das imagens. Reconhecimento de palavras com SSS e produção de texto, ficha técnica. Olha só que legal. Vamos para a nossa leitura de leite. A nossa leitura de leite de hoje é bem legal. Eu gostei bastante dela. Chama-se Caroço. O Caroço. No fundo do poço surgiu um caroço. Chamaram o moço para ver o caroço. No fundo do poço. Será que é o caroço do fundo do poço é feito de osso? Cuidado, seu moço, não quebre o caroço. No fundo do poço, o pobre do moço retira o caroço. Tinha 4 patas e uma cabecinha. Era apenas a tartaruga da vizinha. Quando vocês forem ler isso aqui em um outro momento, gente, eu vou ler agora da maneira que eu gostaria que vocês lessem, que é como um trava-língua. Aqui eu li para vocês compreenderem. Mas como vocês devem ler isso aqui, é bem rápido, né? Fazendo só as pausas que o texto pede. Mas a gente lê assim, ó, presta atenção. O caroço. No fundo do poço surgiu um caroço. Chamaram o moço para ver o caroço no fundo do poço. Será que o caroço do fundo do poço é feito de osso? Cuidado, seu moço, não quebre o caroço. No fundo do poço, o pobre do moço retira o caroço. Tinha 4 patas e uma cabecinha. Era apenas a tartaruga da vizinha. É assim que deve ser lido, porque isso aqui é tido como um trava-línguas e é bem legal. Gostaram? Então, vamos andar mais um pouquinho na aula de hoje e vamos reler a história da Chapeuzinho Vermelho. Só que agora, gente, a gente não vai ler a história com palavras escrita. Nós vamos ler a história com palavras orais. A gente só vai fazer a oralidade da história organizando as imagens que correspondem ao início, meio e fim da história. Porque você sabe que toda história tem começo, meio e fim, certo? No começo são apresentadas a personagem principal da história, no meio vem os acontecimentos, o conflito, né, o problema, depois vem a solução do conflito, né, dentro desse desenvolvimento, e no final, né, o fim da história, é onde se resolve todos os problemas. Então, aqui nós temos algumas imagens, algumas não, temos as imagens que correspondem à história da Chapeuzinho Vermelho, certo? Só que ela
não estão organizados, ou seja, não estão na ordem em que os fatos acontecem. A gente vai colocar essa história, né, essas imagens, na ordem que os fatos acontecem e vai contando a história, certo? Vamos lá. O que primeiro acontece na história? A Chapeuzinho na floresta, o lanche da vovozinha com a Chapeuzinho e o caçador, a Chapeuzinho recebendo a cesta de doce para levar para a vovozinha, o caçador ouvindo os gritos, ou a Chapeuzinho conversando com o lobo mau, pensando que é a vovó. O que aconteceu primeiro? Vamos ver, você me ajuda? Ah, acertou quem disse que a terceira imagem corresponde ao início da história. Essa imagem aqui, da mãe entregando a cesta para Chapeuzinho Vermelho, é o que dá início à nossa história, certo? Era uma vez uma garotinha chamada Chapeuzinho Vermelho, que um belo dia foi entregar uma cesta de guloseimas para sua vozinha, pois a vovozinha estava doente. A mãe da Chapeuzinho Vermelho disse para ela que ela não devia falar com estranhos e apenas seguir seu caminho e entregar a cesta para a vovozinha. Mas a Chapeuzinho obedeceu a mãezinha? Ela não obedeceu. E depois disso, o que aconteceu? Qual é a imagem que corresponde à próxima, né, o próximo parágrafo da história? Vamos ver? Exatamente, é quando a Chapeuzinho Vermelho conversa com o lobo mau, né? Então aqui ela saiu para a floresta e aqui ela adentrou a floresta, pois se distraiu e acabou conversando com o lobo mau. Nessa conversa com o lobo mau, muito esperto, descobre que a Chapeuzinho Vermelho, na verdade, está indo para a casa da sua avó levar aqueles docinhos. E o que o lobo mau faz? O lobo mau dá uma distraída na Chapeuzinho e, por ser mais rápido do que ela, chega à casa da vovozinha mais rápido que Chapeuzinho Vermelho. Como a vovozinha estava realmente esperando a Chapeuzinho Vermelho, ele disfarça a voz, toque-toque na porta e diz: vovó, vovó, é a Chapeuzinho Vermelho. E ela abre a porta. Quando ela abre a porta, o lobo mau devora a vovozinha. E no que ele devora, o que é que ele faz? Depois que ele devora a vovozinha, qual é a imagem que vai corresponder à continuação dessa história, crianças? É a imagem da vovozinha lanchando com a Chapeuzinho e o caçador? É a imagem do caçador? Ou é a imagem do lobo mau na cama da vovozinha? Muito bem, é a imagem do lobo mau na cama da vovozinha. Mas é claro, o que ele faz? Ele está lá deitado, disfarçado de vovozinha. O que ele fez aqui? Ele colocou a touca da vovozinha, ele colocou a camisola da vovozinha e se cobriu, né, com os lençóis da vovozinha. Então, a menina chega e entra, pois a porta está aberta. E ela já começa a achar aquilo tudo muito estranho. Se a vovozinha estava com a porta fechada, esperando por ela, por que agora a porta já estava aberta? Ela desconfiou, mas mesmo assim entrou. E mais desconfiada ficou quando encontrou o lobo mau deitado, lá disfarçado de vovó. E ele achou tudo muito esquisito. E começou a fazer perguntas. Ô, vovó, por que você tem olhos tão grandes? E ele responde: é para te ver melhor, minha netinha. Mas por que você tem orelhas tão grandes? É para te ouvir melhor, minha netinha. E por que você tem braços tão longos? É para te abraçar melhor, minha netinha. Mas, vovó, por que você tem uma boca tão grande? É para te devorar. Mas a Chapeuzinho Vermelho começou a gritar, pedir socorro, gritou, gritou, gritou. E aí, o que aconteceu?
A gente tem mais uma imagem que corresponde à continuação dessa história. E que imagem é essa? É a imagem deles lanchando ou é a imagem do caçador? Hã? Diga lá, criança. Não, não é a imagem deles lanchando, não, meu bem. É a imagem do caçador ouvindo os gritos da Chapeuzinho. Isso mesmo. Então, o caçador ouviu os apelos, né, da Chapeuzinho e correu até a casa. Chegando lá, ele deu um golpe lá no lobo, retirou a vovozinha de dentro da barriga do lobo, né, e pediu para Chapeuzinho nunca mais se envolver com esse tipo de coisa. E aí, o que aconteceu depois? Depois que ele retirou a vovozinha lá da barriga do lobo, que eles estavam mais tranquilos, que o lobo, ó, ele deu um fim no lobo, tirou o lobo dali. O que aconteceu depois? Muito bem. Aconteceu aquele lanche gostoso, né? Quem não gosta de lanchar? Aconteceu aquele lanche gostoso com aquela cesta de guloseimas que a Chapeuzinho havia levado para sua vovozinha. Então, eles foram se deliciar, conversar. A vovozinha foi agradecer ao lobo, né, por ele ter salvo ela de dentro da barriga do lobo e também por ter escutado os gritos de apelo, né, o socorro da Chapeuzinho Vermelho. E assim, eles foram bastante felizes e a Chapeuzinho aprendeu a importante lição, que é não desobedecer sua mãezinha. Muito bem, contamos a história. Agora vamos observar a capa do livro. O livro conta a história de uma garotinha, né? Observando a capa do livro, gente, de cara, mesmo que você ainda não saiba ler, mas de cara você já vê os elementos que compõem a capa e sabe que se trata da história A Chapeuzinho Vermelho. Por quê? Porque daqui ela está na floresta, ela usa esse capuz vermelho na cabeça, ela tem essa cestinha na mão. Então, todos esses elementos aqui, eles nos remetem à história da Chapeuzinho Vermelho. Certo, crianças? Então, tá aqui a Chapeuzinho Vermelho, toda bonitinha, na capa. E tem o nome, né? Chapeuzinho Vermelho. Então, o livro conta a história de uma garotinha chamada Chapeuzinho Vermelho. Muito bem, crianças. Vamos dar continuidade? A capa do livro ilustra o momento em que Chapeuzinho Vermelho caminha por onde, gente? Por onde a Chapeuzinho está andando aqui? A Chapeuzinho está andando pela praia, pela praça, pela rua. Por onde é que ela está andando? Por onde? Pela floresta. Muito bem. Ela está andando pela floresta. Isso mesmo. Agora vamos ver aqui. Atenção. Teremos agora um desafio. E eu espero que vocês estejam aí ligadinho para cumprir esse desafio. Nós vamos reescrever as frases, trocando as palavras em destaque pelo pronome ele ou ela. Lembra que a gente já falou sobre esse pronome, sobre essa substituição de um nome pelo pronome. Por quê? Porque fica melhor, a frase fica mais enxuta, fica mais bonita, fica melhor de ler e melhor de escrever também, né, gente? Então, vamos ver que frases nós temos aqui. Nós temos uma frase. Chapeuzinho Vermelho encontrou o lobo mau na cama de sua avó. Então, eu não quero mais Chapeuzinho Vermelho. Você vê aqui que o nome Chapeuzinho Vermelho está em destaque, está de vermelho, certo? Mas a gente não vai querer que essa frase venha com o nome Chapeuzinho Vermelho. Então, eu posso substituir o nome Chapeuzinho Vermelho pelo pronome. E que pronome é esse, criança? Que pronome a gente pode estar substituindo? A gente vai substituir por ele ou por ela. Se eu botar assim, ele encontrou o lobo mau na cama de sua avó. Tá errado, né, gente? Não é ele, é ela. Porque está se referindo a Chapeuzinho Vermelho. E Chapeuzinho Vermelho é menina, é do sexo feminino. Então, a gente tem que colocar ela. Ela encontrou o lobo mau na cama de sua avó. Certo? Vamos ver como ficou a resposta.
Ela encontrou o lobo mau na cama de sua avó. Muito bem, meus amores. Vamos ver se trouxe outra frase para a gente estar trabalhando. Vamos lá? O caçador socorreu a vovozinha e Chapeuzinho Vermelho. Então, qual é a palavra que nós temos em destaque aqui, que está de vermelho? É a palavra caçador. Caçador se refere a menino ou menina? A menino, é do sexo masculino. Então, nós temos que fazer a substituição com o pronome que se refere a menino, que é ele. Muito bem, ele. Então, o caçador socorreu vovozinho Chapeuzinho Vermelho. Como é que vai ficar? Ele socorreu a vovozinha e Chapeuzinho Vermelho. Vamos ver? Ele socorreu a vovozinha e Chapeuzinho Vermelho. Tá certo? Entenderam essa parte? Estão por dentro? Muito bem. Quando for fazer frase, já sabe, né? Agora vamos continuar, né? Desafios. Continuar com mais um desafio. Esse desafio de agora, você vai botar em prática aquilo que você aprendeu sobre a letra S. Vamos ver. Ou você vai colocar o S, ou vai colocar SS. Nessa primeira palavra, a palavra é floresta. Floresta. Vocês lembram daquela regrinha que eu falei para vocês, que quando o S está antes de outra consoante, que o S é uma consoante, e a outra consoante vem depois dele, ele é S ou é SS? Quem lembra? É só uma vez, é só um S. Então, aqui na palavra floresta, nós vamos ter apenas uma vez, né? Só o S. Floresta. Percebam que depois do S, que é uma consoante, vem a letra T, que é outra consoante, não é vogal, é consoante. Tá certo? Agora vamos ver na palavra passeio. Olha o S suave. Passeio. Eu vou usar só um S ou vou usar dois S's? Vamos lá? Quem sabe me dizer? Bingo, acertaram. Eu vou usar dois S's, porque vai sair mais suave. Apesar dele estar entre duas vogais, mas sai o som suave. É passeio, passeio. Então, eu vou usar dois S's. Agora, vamos ver a próxima palavrinha. A próxima palavrinha é bosque. Bosque. Nessa palavra se aplica a mesma situação da palavra floresta. Exatamente. Percebam que a letra S está antes de uma consoante, e da consoante T, no caso. E na palavra bosque, o S vem antes do que. Vai vir antes do que. Então, vai ser apenas um S. Bosque. Perceberam? E agora nós temos a palavra pássaro. Pássaro. Como é que eu vou fazer? Eu tenho a palavra pássaro para completar ou com S ou com SS. Mas quando você pronuncia suave. Pássaro. Então, eu vou usar dois S. Apesar de estar entre duas vogais. Mas tem um som suave, então são dois S's. Agora, crianças, nós temos uma nova leitura, né, que é um texto informativo. Nós temos o texto O Lobo-Guará. Por que que a gente trouxe esse texto para vocês? É um texto informativo e, a partir desse texto, nós vamos fazer uma produção textual. Nessa produção textual, vocês vão aprender a preencher uma ficha técnica, né, sobre o lobo-guará. E aí eu vou, ao longo do processo aqui, eu vou dando outros exemplos para você sobre como preencher uma ficha técnica. Todos nós, animais, plantas, pessoas, podemos ter a nossa ficha técnica, certo? Então, vamos fazer a leitura. Vem comigo, criança, e vamos ler
aqui a ficha do lobo-guará. O texto, aliás. Lobo-guará. O lobo-guará parece mais uma raposa que um lobo. É muito veloz. É um animal carnívoro que come pequenos animais, frutas, mel e cana-de-açúcar. Seu peso é de até 30 quilogramas e possui de 2 a 3 filhotes. Ele vive nos campos do centro-oeste do Brasil. Possui hábitos noturnos e tem um comportamento solitário. Muito bem. Diante dessas informações que a gente tem do lobo-guará, nós vamos preencher a ficha técnica do lobo-guará. Vamos ver como é essa ficha, gente? Estão curiosos para saber? Até eu já fiquei curiosa para mim mostrar para vocês o que é uma ficha técnica. Assim como eu tenho o lobo-guará aqui, essa imagem do lobo-guará, eu podia ter a minha imagem, minha fotografia, para me colocar o meu nome, o meu peso, a minha idade, a minha profissão. Dependendo das informações que eu tenho de certas coisas, eu posso fazer minha ficha técnica. Olha que legal. Então, depois dessa ficha técnica aqui, sabe o que você pode fazer em casa? Você pode fazer uma ficha sua. Você faz um desenho aqui do lado para dizer que é você e faz a sua ficha técnica. Combinado? Faz bem bonitinho, só para a gente guardar de lembrança, tá bom? Então, vamos lá. Na ficha técnica, o que você vai lembrar, você vai colocar. Qual é o nome do animal que está representado aqui na imagem? Qual é o nome? Lobo-guará. Muito bem, meus amores. É o lobo-guará. Lá naquele texto, tem o peso do lobo-guará. Vocês lembram qual é o peso dele? Vamos dar uma olhadinha? Vamos ler mais uma vez? Vamos lá. O lobo-guará parece mais uma raposa que um lobo. É muito veloz. É um animal carnívoro que come pequenos animais, frutas, mel e cana-de-açúcar. Seu peso é de até 30 quilogramas e possui de 2 a 3 filhotes. Vive nos campos do centro-oeste do Brasil, possui hábitos noturnos e tem um comportamento solitário, ou seja, ele gosta de estar sozinho, né? Então, a gente já sabe que o peso dele, ou que o nome dele é lobo-guará. E o peso, quem lembra qual é o peso? Acabei de ler novamente. Já sabem? Ele pesa até 30 quilos. Muito bem. E quantos filhotes ele tem? Quantos filhotes? De 2 a 3 filhotes. E a alimentação, sabe que a alimentação dele me chamou a atenção? Ele come cana-de-açúcar. Gente, cana-de-açúcar é muito gostoso. Ele come mel também. Se alimenta também de pequenos animais e frutas, né? Então tá aqui. Alimenta-se de pequenos animais, frutas, mel e cana-de-açúcar. Muito bem. E onde ele vive, gente? Quem lembra? Centro-Oeste. Vamos lá, ver se é isso mesmo. Ele vive nos campos do centro-oeste do Brasil. Não é aqui pertinho da gente não, viu, gente? E ele possui hábitos noturnos. Então, é um animal que gosta de andar à noite. Durante o dia ele fica sossegadinho no seu cantinho, mas ele possui hábitos noturnos. Ou seja, ele gosta de sair à noite, procurar seu alimento à noite, né? Fazer suas andanças no período noturno. Muito bem. Aí aqui, ó, vamos mais uma vez olhar para cá. Vamos fazer um desafio, gente? Vocês podem fazer assim. Vocês podem pegar o caderno de vocês e fazer uma ficha técnica. Você pode fazer a ficha técnica do seu animal de estimação, procurando curiosidades sobre esse animal. O nome dele, por exemplo, você tem um gato, aí você vai botar nome, gato. Qual é o peso que chega aproximadamente de um gato? Aí você procura, pesquisa, coloca. Quantos filhotes um gato pode ter em cada ninhada? Aí você coloca lá do lado. Do que é que o gato se alimenta? Você coloca lá do lado. Onde ele vive? Se é na sua casa, você vai botar. Ele vive na minha casa. Quais são os hábitos dos gatos? Os gatos são preguiçosos, são espertos. O que eles caçam? O que eles fazem? Você pode botar inúmeras
coisas, né, referente ao gato e fazer uma ficha técnica do gato, do cachorro e até mesmo uma ficha sua, uma ficha do seu pai, uma ficha da sua mãe, fazer fichas. Por quê? Porque isso vai estimular, né, a sua aprendizagem, estimular a sua curiosidade, estimular a sua escrita, porque você vai ter que escrever para produzir essa ficha técnica. Isso é muito importante para vocês fazerem, tá? Então, façam essa ficha, façam aí no caderninho de vocês, só a título de curiosidade, para vocês ficarem por dentro, tá bom? E também ter aquela ocupação de criança, né? Fazer algo produtivo, tá certo? Então, gente, a nossa aula chegou ao fim. E o que foi que nós aprendemos hoje, crianças? Nós aprendemos tantas coisas legais, não foi mesmo? A gente ainda trabalhou sobre a letra S, a gente viu como a letra S se comporta, né? De acordo com a posição. A gente aprendeu mais um pouco sobre a história da Chapeuzinho Vermelho, os ensinamentos que essa história deixa para nós, né? Que é o ensinamento da obediência, né? Do respeito, que a gente tem que respeitar pai e mãe, a gente tem que obedecer pai e mãe, e deixou essa importante lição. Aprendemos também sobre a colocação dos pronomes pessoais, ele e ela, dentro de uma frase, para diminuir um pouquinho a frase e a frase ficar mais enxuta e mais bonitinha. A gente aprendeu como fazer uma ficha técnica, que eu achei muito legal, na nossa aula de produção, fazer essa ficha. Como é que a gente produz essa ficha? Buscando curiosidade sobre alguma coisa e fazendo essa ficha, preenchendo, né, os campos com as informações referente a uma imagem, a um bicho, a uma pessoa, qualquer coisa. Você pode fazer uma ficha técnica de qualquer coisa. O importante é estimular, ó, a cabecinha e fazer. Então, nossa aula chegou ao fim. Fica com Deus. Um beijo no coração de todo mundo e tchau!